educação corporativa, via universidades, via institutos, centros ou escolas de diversos tipos e estrutura, ela surgiu e está crescendo rapidamente para atender às necessidades de educação continuada. E ela atende especificamente à sustentação da vantagem continuada competitiva para inspirar um aprendizado permanente e um desempenho excepcional dos valores humanos, por um lado, e, consequentemente, também das organizações que agregam esses valores humanos. Ela tem por finalidade o desenvolvimento e a educação dos funcionários, dos clientes, dos fornecedores e, como objetivo, atender às estratégias empresariais de uma organização, como meio de alavancar novas oportunidades, entrar em novos mercados globais, criar relacionamentos mais profundos com os clientes e impulsionar a organização de um novo e melhor futuro. As universidades corporativas, elas não estão sujeitas ao credenciamento pelo poder público. Nem o diploma expedido por elas necessita de um reconhecimento oficial para poder ser absorvido pelo mundo empresarial. Os conteúdos dos cursos e programas das universidades corporativas são múltiplos, eles são diversificados, segundo a natureza da organização, suas características, sua categoria económica, seu nível de abrangência, seu porte e sua cultura organizacional, entre outros aspectos. A duração dos cursos, ela também é bastante diferenciada, ela varia de acordo com o aprofundamento e a natureza dos estudos. Os cursos de conteúdo e duração mais densos, eles normalmente são destinados à formação e ao desenvolvimento gerencial, sendo os mais comuns aqueles que nós conhecemos como MBAs. As universidades corporativas, elas podem oferecer cursos, podem oferecer programas com características da educação formal, com o objetivo de atender a um público específico e visando a migração de créditos, ou seja, o aproveitamento dos estudos que foram realizados em ambiente da educação corporativa, eles podem migrar para aquilo que nós chamamos de educação formal. Podem ainda atuar na área da especialização profissional em cursos e programas de pós-graduação. Estamos falando agora em especialização, estamos falando em mestrado profissional. Ou, então, de formação profissional em nível médio ou superior ao abrigo da LDB e das normas que são editadas pelo MEC. E aqui também se incluem aquilo que nós chamamos de ensino à distância. Vamos agora passar para as principais diferenças entre a educação formal e a educação corporativa. Se de um lado, na educação formal, nós precisamos de credenciamento e de reconhecimento oficial, se olharmos para a educação corporativa, ela dispensa o credenciamento, dispensa o reconhecimento oficial e o seu reconhecimento é feito pelo mercado. E a macrotendência que nós hoje temos no mundo é para uma progressiva desregulamentação da educação, fugindo daquilo que nós chamamos o determinismo geográfico, que muitas vezes impossibilita que cursos que são obtidos num país não sejam reconhecidos noutro país. A educação formal, ela também nos traz, digamos, uma burocracia relativamente aos seus diplomas, ou seja, os diplomas, para serem validados, eles têm que ser registrados. No caso da educação corporativa, os diplomas não necessitam de registro e o que vale, efetivamente, é a aprendizagem. Na educação formal, os cursos e programas não regulados por lei e estruturados segundo normas rígidas do MEC. Na educação corporativa, os cursos e os programas são livres e eles atendem às necessidades das pessoas que integram as organizações. Do lado da educação formal, nós temos uma estrutura organizacional que está baseada em colegiados.
burocratizando e dificultando decisões rápidas e decisões estratégicas. No caso da educação corporativa, a estrutura organizacional é livre de órgãos colegiados, é livre de órgãos burocráticos e as decisões estratégicas, elas são mais rápidas, elas são mais ágeis. Do lado da educação formal, nós temos uma qualidade que é mensurada por padrões quantitativos e, na sua maioria das vezes, alheios à realidade. No caso da educação corporativa, o foco é na qualidade e essa qualidade é avaliada pelo mercado. Na educação formal, nós temos uma rigidez muito grande na oferta de períodos letivos. Os períodos letivos que são divididos em anos ou semestres. No caso da educação corporativa, existe uma grande flexibilidade na oferta dos períodos letivos, os módulos são diferenciados, podem ser aos fins de semana, podem ser quinzenais, podem ser bimestrais, etc. Na educação formal, nós temos preponderância de aulas expositivas, as aulas teóricas. No caso da educação corporativa, nós temos uma preponderância das metodologias que privilegiam a aprendizagem por meio de atividades práticas, de exercícios, de estudos, de casos de simulação, jogos de empresa, etc. Hoje em dia nós falamos muito naquilo que se chama a sala de aula invertida. O nosso estudante, ele adquire o seu conhecimento teórico, não dentro das quatro paredes da sala de aula, mas em casa, na biblioteca, nos lugares onde ele efetivamente pode recorrer a essa aquisição de conhecimento, trazendo então as suas dúvidas para a prática da sala de aula, tornando a sala de aula não um palco expositivo, mas sim um laboratório de aprendizagem, um laboratório de ideias. No caso da educação formal, nós temos um currículo, ou aquilo que se chamam as diretrizes curriculares nacionais, ou seja, um padrão. Na educação corporativa, o currículo é feito sob medida. As demandas são diferenciadas, as necessidades são diferenciadas e é óbvio que nós temos que criar uma metodologia e um processo didático que atenda a cada um dos intervenientes e que atenda também às necessidades de aquisição de conhecimento de forma diferenciada. O corpo docente, no caso da educação formal, é um corpo docente académico dissociado da realidade profissional. O que é que isto quer dizer? Nós temos muitas vezes professores que estão dando aulas de vários conteúdos com os quais eles não têm uma relação prática. Já na educação corporativa, o processo é diferente. O corpo docente é altamente profissional, praticando o que transmite ao educando. Eu posso ser um professor de estratégias de mercado, mas eu nunca desenvolvi estratégias de mercado. Então é muito difícil eu repassar para o meu estudante a prática e a vivência desse exercício profissional. No caso do ensino formal, a aprendizagem normalmente é uma aprendizagem temporária. Já na educação corporativa, nós temos uma aprendizagem contínua. Vejam a grande diferença. Na educação formal, nós temos um modelo que é baseado na graduação, liga o conhecimento estruturado à formação técnica e científica de um indivíduo. Já na educação corporativa, ela liga o conhecimento, nem sempre estruturado, às necessidades estratégicas de uma organização. É uma coisa feita à medida, just in time, on demand. O vínculo aluno-escola é uma relação própria do sistema formal. Já na educação corporativa, o vínculo é diferente. O vínculo é feito entre a empresa e o talento. Vejam, digamos, a grande diferenciação. Por um lado você tem o aluno-escola, por um lado você tem a empresa versus talento. A ênfase que nós temos no ensino formal é no passado. Todo o nosso foco
é relativamente às experiências já vividas, enquanto na educação corporativa o ênfase é no futuro, é no inesperado, é naquilo que ainda não é conhecido. É um processo, efetivamente, de mudança muito mais impactante na vida do aprendiz. No caso da educação formal, nós temos as nossas universidades, elas estão divididas em campos, são instalações físicas que, digamos, agregam os estudantes, os alunos. Já na educação corporativa, as redes são redes de aprendizagem. As instalações físicas, obviamente, elas não promovem, propriamente dito, aquilo que nós hoje precisamos em termos de estruturação de networks. Então, essas redes de aprendizagem são fundamentais para que eu me relacione com o mundo, me relacione com outras empresas e com outros processos de aprendizagem. A aprendizagem na educação formal, ela é baseada em conceitos académicos. A aprendizagem na educação corporativa, ela é baseada na prática do mundo dos negócios. Na educação formal, o ensino não acompanha a velocidade das mudanças. Já na educação corporativa, o ensino é em tempo real. A aprendizagem é individual nas estruturas formais. A aprendizagem é coletiva nas estruturas corporativas. A nossa educação formal, ela ensina a estudar e ensina a pesquisar, mas ela não ensina a pensar, ela também não ensina a praticar. Esta relação com a construção do pensamento, com a inovação, com a criatividade, ligada, digamos, a uma forma prática do exercício do conhecimento, não existe na educação formal. A educação formal, ela ensina crenças e valores universais. Já a educação corporativa, ela ensina crenças e valores do ambiente de negócios. Para nós podermos olhar para o futuro de uma forma mais sustentável, temos que olhar também para as tendências da educação. Quais são as tendências da educação? Para onde é que está caminhando a educação na próxima década, nas próximas 2 décadas? As tendências da educação superior, na economia do conhecimento e da infovia, elas podem ser resumidas por alguns observadores mundiais da seguinte forma. Em primeiro lugar, a educação deve ser centrada no educando e desenvolvida em ambientes e em organizações diversificadas, não sendo privativa da universidade ou de outras instituições de educação formal. Nós estamos vivendo hoje um tempo muito veloz. Há bem pouco tempo, no Vale do Silício, foi inaugurada uma universidade que se chama Universidade 42, que é uma universidade que funciona sem professores. Temos outro grande projeto mundial, que é o projeto Minerva, que possibilita ao estudante fazer o seu próprio cardápio internacional e frequentar cada semestre num país diferente, numa instituição diferente, fazendo depois a migração de créditos e tendo a sua conclusão certificada pela última universidade do percurso. A participação das empresas na disseminação da aprendizagem via educação corporativa, ela vai ser cada vez mais intensa. Podemos fixar aquela frase de que a escola se está tornando cada vez mais empresa e a empresa se está tornando cada vez mais escola. As parcerias entre as instituições de educação formal e as organizações empresariais, elas tendem a se ampliar, tornando-se rotina entre entidades líderes nessas áreas. Será a sinergia da aprendizagem entre o mundo empresarial e o mundo académico. A educação à distância, ela está sendo utilizada e será utilizada com cada vez maior intensidade, universalizando o conhecimento. As universidades virtuais, com a utilização dos recursos multimídia, via rede ou satélite, farão surgir aquilo que nós hoje podemos designar por mega universidades com programas direcionados para todos os continentes.
Teremos também o uso mais intenso de tecnologias educacionais de ponta, em apoio a metodologias avançadas e mais atraentes que vão facilitar o processo de aprendizagem. Um outro ponto será a educação continuada, a necessidade de aprendizagem permanente. Cursos sob medida que tenham como foco as qualificações, o conhecimento e as competências requeridas pelos profissionais ou pelo mercado. A educação terá que estar voltada para o mercado e para a empregabilidade, com foco na conveniência, no atendimento individualizado do educando em tempo real. O educando como consumidor do conhecimento, ele vai ser, digamos, a peça preponderante. Haverá uma valorização do consumidor. Os serviços educacionais com maior variedade de produtos e utilização de estratégias serão efetivamente voltadas para o mercado. Teremos programas de educação superiores, os das instituições formais ou também os das universidades corporativas, voltadas para a formação de talentos humanos para o mundo do trabalho. Deverão desenvolver qualificações, competências e conhecimentos básicos no educando para o ambiente de negócios. Precisamos de fazer aquilo que nos foi deixado como legado por Edgar Morin, aprender a aprender. Ser responsável pela própria aprendizagem contínua e saber qual é a maneira ideal de aprender novas qualificações, desenvolver novos talentos, novas habilidades. Comunicação e colaboração serão as duas palavras-chave. Comunicar-se efetivamente com os colegas de trabalho, saber trabalhar em grupo e colaborar com os membros da equipe para poder compartilhar as melhores práticas. O raciocínio criativo e a resolução de problemas serão, digamos assim, as grandes duas moedas mais fortes dentro deste processo corporativo. Saber identificar problemas e ver qual é a conexão que existe entre a solução proposta e as possíveis abordagens ao próximo problema que se avizinha. É necessário ter o conhecimento tecnológico, usar as mais recentes tecnologias para conectar-se com os membros da sua equipe em qualquer parte do globo. Conhecimento de negócios globais é extremamente importante, compreender o grande quadro global, como as empresas operam através de um conjunto básico de técnicas empresariais, como finanças, planejamento estratégico e marketing. Desenvolvimento de liderança, ter uma visão para a sua equipe ou departamento que seja compatível com a missão e com as metas da organização. O autogerenciamento da carreira, isto quer dizer ter a capacidade de gerenciar a própria carreira, identificando as qualificações e o conhecimento necessários para que se tenha valor no ambiente de negócios. O autogerenciamento da carreira, um dos pontos e tendências da educação do futuro. Isso significa ter a capacidade de gerenciar a própria carreira, identificando as qualificações e o conhecimento necessários para que se tenha o valor no ambiente de negócios e depois trabalhar para adquiri-los. Para concluir, nós poderemos dizer que as universidades e os centros universitários, no uso da sua autonomia didático-pedagógica, podem estabelecer mecanismos ao abrigo da LDB que viabilizem a migração de créditos, isto significa o aproveitamento de estudos, obtidos nas universidades corporativas. As demais instituições podem também participar desse esforço, devendo incluir em seus regimentos as normas aplicáveis. Para operacionalizar essa migração, é conveniente a realização de parcerias entre essas organizações, mediante contratos ou convênios de cooperação técnico-científico, nos quais estejam delineados todos os procedimentos e fiquem claros os direitos e os deveres de cada parte. O importante, contudo, é a constatação de que a LDB, a Lei número
9.394 de 1996, não proíbe essa migração, antes, por sua flexibilização, permite que esse aproveitamento de estudos seja realizado, inserindo-se na autonomia de cada instituição a possibilidade da sua aceitação. Resta saber, óbvio, se este novo tipo de educação não formal vai representar ou não uma oportunidade ou uma ameaça para a universidade tradicional no nosso país. Em parceria com as instituições de ensino superior e as universidades corporativas, representa para o futuro uma grande oportunidade. Se as universidades tradicionais não modificarem suas estruturas, continuarem a não atender ao aluno como cliente e consumidor de conhecimento e não se orientarem para o mercado, as universidades corporativas se transformarão em competidoras diretas da educação formal. De toda a forma, podemos dizer, conforme Antoninho Marmo Trevisan, que as empresas serão cada vez mais escolas e as escolas serão cada vez mais empresas.